Pessoal, boa noite. Eu fui convidada para fazer a meditação, o devocional do dia de hoje, dia 22. Eu sei que estamos no dia 22 à noite, né? 21h53 aqui, mas eu me comprometi a fazer e combinei com a Ana de que eu iria colocar aí no nosso grupo. Eu não tinha entendido que era o texto que tinha que colocar, eu achei que era um vídeo. E aí eu quis pegar esse gancho, essa oportunidade aí para tomar coragem para fazer um videozinho. Nada melhor do que uma câmera boazinha, né, e cabelo lavado. Mas vamos lá. Primeiro que tem um devocional que eu gosto muito, que eu até comentei que até de uma amiga da Ana Paula Valadão. Ela fez o prefácio desse devocional, que é a Sarah Young. A Sarah Young, ela tem muitos bons livros na área de oração, intercessão, oração pelo marido, oração pela família, oração pelos filhos, oração pelo homem, pela mulher. Tem vários segmentos, vários livros de oração. E ela fez esse devocional que é assim, incrível, porque ele é um devocional muito diferente do padrão, do normal. Geralmente o devocional ele tem lá aquela referência bíblica inicial e a explicação da referência bíblica. O dela é diferente, é assim, é como se fosse Deus falando conosco algo através de Jesus. Eu vou já dar o nome aqui do título desse devocional para vocês entenderem, mas é como se fosse Deus falando conosco através de Jesus. E aí no final tem a referência bíblica. E o que eu gosto de fazer? Como essa introdução, essa explicação acaba sendo um entendimento dessa pessoa, desse escritor, desse devocional sobre aquela referência bíblica, eu gosto de inverter, né? Porque assim, eu gosto de fazer de uma forma que o Espírito Santo fale comigo sem eu ter um entendimento inicial, uma interpretação desse autor ou dessa autora. Mas assim, poxa, você tá lendo o devocional de uma outra pessoa e você não quer ter a interpretação dessa pessoa? Não, não é isso. É porque eu sei que vai falar comigo, eu gosto dessa autora, o devocional é maravilhoso, mas eu quero algo a mais que o Espírito Santo possa falar comigo específico. Então eu inverto a ordem e vou mostrar para vocês como eu faço isso. Eu faço isso em várias coisas, em pregação, em estudos que eu faço, porque traz um impacto muito diferente, muito legal. E vocês vão entender por quê. E aí eu expliquei isso até pro meu esposo, e ele falou assim, quem é a pessoa que inverte a ordem do negócio da leitura e tal. Aí eu expliquei para ele porque ele também achou interessante. Bom, primeiro eu vou lá para a referência bíblica final, que é a base da explicação dela, e leio a referência bíblica sem ler a explicação. As duas referências bíblicas eu sempre procuro, geralmente tem uma, geralmente são duas, alguns dias aqui são 3 referências bíblicas, e geralmente eu procuro saber qual a conexão que tem de uma leitura para outra. Porque às vezes friamente, cruamente, quando você vai ler as referências bíblicas direto, sem a explicação inicial, você não vê conexão nenhuma. Apesar da Bíblia ser totalmente conectada, às vezes você está lendo algo, dá um exemplo, que está falando sobre santidade, e a outra referência está falando sobre alimentação. E, teoricamente, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas a gente pode, se quiser forçar, né, uma conexão, a gente pode forçar que a alimentação tenha a ver com santidade, porque você come bem, teu corpo é o templo do Espírito Santo, e aí você vai ser mais santo, e você vai se santificar, ou vai estar mais puro, né? Tô dando só uma viajada aqui para vocês entenderem. E aí eu vou ler para vocês, que foi algo assim muito, muito forte também, profundo na meditação e no devocional de hoje. Eu vou ler para vocês as duas referências. E eu fiquei bem surpresa, porque inicialmente pensei, nada tem a ver com nada, não tem conexão nenhuma. Mas quando você vai para a explicação, você entende. E aí entra a ação do Espírito Santo, por isso que é bom você fazer devocional, é bom você orar todos os dias, é bom você falar com Deus todos os dias, porque aí, por você estar se permitindo se aprofundar, o Espírito Santo pode vir e te dar uma cereja do bolo. Pode te dar mais coisas ou falar outras coisas
que essa autora muito boa, renomada, não colocou, tá? E eu vou explicar também esse processo no decorrer desse devocional, tá? Então, eu quis te explicar isso, porque esteja em oração, se der certo, a gente sempre tá falando aí na escola de canal, né, de podcast, de site, se der certo, quem sabe a gente não passa a ter um devocional do Instituto Princípios ou da escola, ou um devocional meu que possa se vincular aí para todos e para a escola e para a rede, não sei, né? Estamos em construção, tá? Então vamos lá para a referência bíblica, mas eu acho que vocês estão curiosos com o nome de qual devocional. Então, o nome do devocional, depois eu vou botar a referência para vocês aqui. O nome desse devocional, eu já fiz várias vezes ele. Eu acho que eu já fiz assim, acho que uns 5 anos esse devocional. Se chama Jesus Está ao Seu Lado, de Sarah Young. Eu conheci esse devocional, eu falo muito, né, gente? Olha, para entrar no devocional eu tô fazendo milhões de explicações. Eu conheci esse devocional através de uma delegada, Nick Perin. Ela é uma delegada cristã, muito bonita, muito inteligente. E conheci ela na faculdade, quando eu tava fazendo investigação em perícia. E ela postava todos os dias, todas as manhãs bem cedo, o devocional dela. Era a hora também que eu acordava pra estudar e tal, fazer as coisas da faculdade. A gente acompanhava ela. E ela faz investigação em defesa para as mulheres, para crianças e tal, um pouco a ver com essa área assim, de educação, com essa área um pouco que eu gosto. Sai um pouco da parte do documento, que era o que eu fazia, que é uma coisa mais leve, uma coisa que eu estudava mais leve. Mas quando tá na área de investigação, você tem que ver as coisas leves e as coisas pesadas. Então, só para vocês entenderem, e aconselho, super aconselho a fazer esse devocional dela. E aí, no dia 22 de maio, as referências bíblicas estão em 1 Pedro 5, 6. Vou abrir aqui para vocês e vou ler. Olha só. Conhecida, sempre. E assim, devocional, gente, não muda. Quem tem vida com Deus, caminha muitos anos com o Senhor, né, que não muda. Assim, as referências são, às vezes, referências que você já ouviu, que você conhece, super famosas, super conhecidas, que você já ouviu em muitas pregações. Então, o legal é você sempre tirar um novo ensinamento, né? Uma pérola, extrair algo novo desse mesmo versículo, dessa mesma referência. E ali, como eu falei em 1 Pedro 5,6, vai dizer assim: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Show de bola, né? Só aí já dá uma pancada, assim, uma mensagem bem forte e poderosa da parte de Deus. Muita gente conhece, muitas pregações e reflexões sobre isso. Agora, olha a segunda referência, como parece que não tem nada a ver com nada ou com a primeira. Segunda referência, também muito conhecida, até mais conhecida do que essa primeira, tá em João 14,6. Vou abrir lá. Ó, deixa eu deixar até marcado aqui. João 14,6 vai dizer assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Assim, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. O que propriamente tem a ver humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus? Se ele é o caminho, ele é a verdade e a vida, eu vou chegar debaixo da potente mão de Deus. Uma coisa bem óbvia, mas assim, forçando, né? Se você olhar bem, não tá conectando não, mas olha a leitura do devocional, olha o texto. Aí é só, gente, também para poder mostrar como é que faz o meu devocional. Eu tenho um tabletzinho aqui, guerreirinho, não tô fazendo propaganda da Samsung, eu gosto muito dele. E aqui eu tenho os principais devocionais, eu tenho mais de 2, 3, 4, 5, dependendo da época do ano. E os livros que eu tô lendo, que eu tenho a paciência de ler digital. E
coloco pregações do que eu vou ministrar naquele evento e também slides das aulas ou conferência ou qualquer coisa para eu poder me guiar aqui. Ajuda muito. Mas olha só o que ela escreveu. Quer dizer, inspirada por Deus, como se fosse Deus falando conosco. É assim, ó. Quando as coisas não estão saindo como você gostaria, aceite a situação. Se você permitir que o arrependimento se instale, ele pode facilmente se transformar em ressentimento. Lembre-se de que sou soberano e humilhe-se debaixo da minha poderosa mão. Lembra que eu falei que é Deus falando, né? Jesus falando conosco, respondendo a tal referência bíblica. E aí ele continua: deleite-se com o que eu estou fazendo na sua vida, por mais que isso esteja fora da sua compreensão. Agora olha só a pérola. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e em mim você tem tudo que precisa, tanto para essa vida quanto para a que está por vir. Aí você vê a conexão, né? Não deixe que o mundo confunda seus pensamentos ou desvie a sua atenção de mim. O meu maior desafio e o seu maior desafio é manter os olhos fixos em mim. Então, quer dizer, o maior desafio para Deus, apesar que para Deus nada é impossível, não há desafios, né? Entenda. Mas o maior desafio para nós é manter os nossos olhos fixos nele, sem se importar com o que está acontecendo ao redor. Aí ele finaliza: quando me torno a coisa mais importante da sua mente, você consegue ver os problemas sobre o meu ponto de vista de Deus. E aí, é tremendo. Só ali, assim, só com isso aqui, já fechou, sabe? Você já entendeu, já recebeu, já foi edificado, creio eu, né? Como eu fui. Só que aí vem a cereja do bolo, que é algo pessoal, particular, que você pode ter um outro entendimento, uma outra reflexão dentro desse mesmo contexto. Aí foi quando Deus falou pra mim: volta lá agora, lá em 1 Pedro 5,6. Aí eu voltei. Porque quando lemos humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, geralmente o pessoal continua lendo até o final, que tem outras coisas muito conhecidas também e importantes. Só que nesse contexto dessa meditação, nossa, ele completa e fecha o entendimento e a parte prática para minha e para sua vida. E aí, eu sempre gosto de fechar a mensagem, tô cronometrando aqui o tempo, porque, né, é assim, meio que a primeira vez, já gravei outros vídeos, mas não de devocional. Então, talvez o devocional deveria ser um pouquinho mais rápido, mais curto, mas tô deixando o natural fluir. Eu sempre gosto de fechar com algo prático, que eu tenha vivido aquilo, tem que ser verdade pra mim. Eu tenho que ter vivido aquilo, senão não tem graça. Eu não consigo nem compartilhar, nem pregar, nem nada. Deus mandou voltar lá. E olha só, vou ler pra vocês. Em 1 Pedro 5, no 6, vou ler de novo. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Agora, olha como é que fecha a reflexão de que ela fez, o que essa autora fez no dia 22. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firme na fé, certos de que, preste atenção agora, escola, preste atenção agora, igreja, preste atenção agora, irmãos, olha aqui, revelação. Dizendo o seguinte: resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais
aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então significa que existe outros irmãos, outras professoras, outras secretárias, outros diretores, outras diretoras, outros profissionais, outros filhos de Deus, outros evangelistas, missionários, cantores, pastores, pastoras, que estão aí pelo mundo sofrendo as mesmas coisas que eu e você, que a gente está sofrendo. Né? Nossa irmandade, nossos irmãos, né, fiéis, acabam passando pelas mesmas coisas, por coisas muito parecidas. E ele continua assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido um pouco, ele vai dizer que Jesus sofreu um pouco, meu Deus, né? Tá sendo humilde, Jesus sofreu muito, mas ele tá querendo só realçar o texto, né? Diz assim, Jesus, havendo sofrido pouco, aí ele vai falar, né? Chamou para a eterna glória, né? Depois de ter sofrido pouco, mas não sofreu pouco, sofreu muito. Aí ele vai dizer o que Jesus faz e fez por nós, por causa desse sacrifício, desse sofrimento dele e por causa... Deu uma pausa. Acho que voltou, desculpa. Deu uma pausa por causa da bateria. É experiente, né, gente? Dá uma colher de chá. E eu já tô fechando, tá? Por causa do exemplo dele ter se submetido a isso, mas ele vai dizer por que que isso acontece com a gente. E ele vai explicar. Ele vai falar assim, ele mesmo, ele quem? Jesus, vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Gente, olha só, ele tá dizendo que os nossos sofrimentos e as nossas tribulações e tudo isso que passamos, né, as humilhações, a gente se humilhar debaixo da potente mão de Deus, porque estamos, né, porque precisamos disso, porque isso é necessário, e Deus é o Senhor e tudo mais. Mas assim, todo esse processo que passamos é para quê? É para nos aperfeiçoar, é para nos firmar, é para nos fortificar e fundamentar. A gente tem falando tanto de fundamentar na escola, né? De fundamentos, de fundamentação, fundamentar. E aí ele fecha com o início lá de humilhares debaixo da potente mão de Deus, tem a ver com adoração, humilhação, rendição, perdão, né? Reconhecimento de que somos pecadores, de que precisamos dele, desse padrão, desse modelo. E aí ele vai fechar no versículo 11. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Bom, gente, espero que tenha abençoado vocês. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Eu peço aí já um refrigério, uma colher de chá, pelo fato do tempo, talvez a produção não tá tão boa, não é um estúdio. Posso ter me excedido um pouco, porque um devocional pode ser que o padrão seja mais curto, mas eu quis fazer de uma forma natural, sem corte, sem script, deixando aquilo que Deus colocou no meu coração para abençoar a vida de vocês, tá bom? Deus abençoe. Meu nome é Cíntia de Góes, eu sou secretária escolar do Instituto Princípios, sou missionária valente da Associação Rio de Janeiro, e esse é o meu primeiro devocional, e que você possa estar conosco, estar comigo aqui nesse talvez futuro pequeno ou grande canal, tá bom? Beijo grande, boa noite, Deus abençoe. Beijo.